Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joana Macedo, sou professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. E nesse nosso último bimestre vamos fechar nosso programa de Sociologia e por isso nós vamos estudar a organização dos movimentos sociais, nós vamos entender o que eles significam, bem como a relação da sociedade civil com os direitos humanos e as garantias constitucionais. Vamos lá começar? Vamos começar entendendo o que são os movimentos sociais e como opera a sua organização. Muito bem, os movimentos sociais são formas de ação coletiva aos quais as pessoas se associam e se mobilizam também frente à identidade ou algum interesse em comum para reivindicar seus interesses. Eles são formados para reivindicar questões sociais, como, por exemplo, redução das tarifas de ônibus urbanos ou a defesa do meio ambiente. Em geral, os movimentos sociais organizados surgem quando grupos da sociedade e suas demandas por direito ou melhorias de vida não são correspondidas por parte do poder público, ou seja, do Estado. Os movimentos sociais podem ser de vários tipos, como protestos, manifestações de rua, passeatas, entre outros. Vocês já devem ter acompanhado algumas manifestações sociais que acontecem nas ruas. Elas podem ser organizadas de forma virtual também, entre outras possibilidades de organização. Os primeiros movimentos sociais surgiram no século XIX em diversos países da Europa, França, Inglaterra e Alemanha, por exemplo. A principal forma de movimento social da época foi o movimento operário ou trabalhista, que procurava organizar a classe operária na luta por melhores condições de trabalho. Por isso começamos esse bimestre e essa série falando sobre trabalho. Falamos em outras aulas que a Revolução Industrial foi um marco histórico muito importante de transformação na organização social e produtiva das sociedades, pois justamente modifica toda a estrutura de trabalho até então vigente nas sociedades. Não por acaso também, os primeiros movimentos sociais estão ligados a reivindicações por regulamentação do trabalho. Pois bem, para darmos um exemplo histórico, no início do século XIX, em um movimento que ficou conhecido como ludismo, os operários protestaram contra as condições desumanas às quais eram submetidos. Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos sociais passaram a abranger também outras formas de movimento, como os movimentos estudantil, o movimento pelos direitos civis dos negros, o movimento pacifista, entre outros. Nos últimos 40 anos, os movimentos sociais se diversificaram bastante, consideravelmente, englobando questões como gênero, sexualidade, meio ambiente. Os movimentos feministas, ecologistas e antirracistas são exemplos do que ficou conhecido como os novos movimentos sociais, porque eles são mais recentes. Leis e políticas são modificadas como resultado da ação dos movimentos sociais, por isso que eles são muito importantes na sociedade de uma forma geral. Mas essa mudança, ela não necessariamente significa que são grandes mudanças e transformações sociais, políticas ou econômicas. Os movimentos sociais podem tomar a forma de organizações internacionais de caráter não governamental, baseadas em princípios humanitários. Alguns exemplos que podem ser citados nesse âmbito são os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha e a Anistia Internacional. E agora que entendemos o surgimento dos movimentos sociais no mundo, como será que eles aparecem no Brasil? No Brasil, os movimentos sociais também ganharam força, principalmente a partir dos anos 80. A partir do processo de redemocratização da sociedade, reforçando as liberdades e os direitos de associação, de manifestação dos diferentes grupos sociais. As políticas de redução de gastos públicos nas áreas sociais, como saúde, educação, moradia, adotada pelos governos brasileiros na década de 90, também contribuíram para a proliferação dos movimentos sociais no país, dado o aumento da demanda por serviços essenciais como esses que a gente acabou de citar.
Entre os principais movimentos sociais do Brasil estão o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o próprio movimento estudantil. Em junho de 2013, as ruas foram o principal local de movimentação social e de manifestação social nas cidades brasileiras e foram tomadas por milhares de pessoas. Os protestos de junho, vocês devem ter se lembrado, chamaram a atenção e a temática da representatividade dos partidos políticos na sua capacidade de mobilização popular foi questionada. E para os novos parâmetros e defesa dos novos parâmetros de participação política no Brasil. O surgimento de uma grande variedade de movimentos sociais também aconteceu na década de 60, quando atraiu uma nova geração de sociólogos para estudar sobre esse assunto e desenvolver algumas interpretações sobre os movimentos sociais. Para esses estudiosos, as sociedades da época entravam em sua fase pós-industrial, era assim que era interpretada a época, em que as questões colocadas pelos movimentos sociais chamados tradicionais naquela época já não mais correspondiam às novas demandas sociais. As condições climáticas e os direitos das minorias, como exemplo de alguns direitos das pessoas de uma forma geral, passaram a ter importância para os movimentos sociais. E nesse sentido, torna-se pauta de reivindicação. Por isso que esses movimentos sociais mais recentes possuem a designação de novos movimentos sociais. Os movimentos sociais no mundo contemporâneo se diferenciam desses tradicionais não só pelo repertório, pela pauta que eles defendiam, pelas suas reivindicações e dos grupos que faziam parte dele também, mas se diferenciaram na maneira como se organizam para defender sua agenda. As greves e as grandes ações sindicais do movimento operário, por exemplo, já não mais constam como as principais formas de protesto, que desde as últimas décadas estão organizadas em encontros como, por exemplo, nos fóruns de debate e assembleias como o Fórum Social Mundial. Por mais que elas ainda existam e ainda são importantes, outros movimentos sociais passaram a ter outros formatos para incluir novas pautas de reivindicação. Mesmo que essas formas ainda existam e seja uma forma de movimentos sociais importante, hoje devemos destacar outras características dos novos movimentos sociais que marcam outras formas de organização desses mesmos movimentos. Nesse sentido, o grande uso dos meios de comunicação de massa para gerar apoio e adesão é uma característica forte dos novos movimentos sociais, bem como a participação maciça e constante dos jovens. Em meio aos modernos meios de comunicação, é correto afirmarmos que desde os anos 90, com a internet e o surgimento da tecnologia de uma forma mais difundida, os movimentos sociais ganharam novos contornos. A internet passou a ser a principal ferramenta para a organização e mobilização coletiva desses novos movimentos sociais. Por meio dela, circulam vídeos e mensagens de textos acessados por um número crescente de usuários que são convidados a tomar parte e a se inteirarem das grandes movimentações ou manifestações da atualidade. Os canais de comunicação online, como por exemplo blog, Facebook e Twitter, são hoje os substitutivos tecnológicos dos grandes gramofones, alto-falantes, carros de som e outras formas estratégicas empregadas para convencer os manifestantes. O papel dessas novas tecnologias é imprescindível e foi imprescindível, como um exemplo de movimento social na Primavera Árabe, na chamada Primavera Árabe, que foi a onda de movimentos populares que se alastrou pelo Oriente Médio e no norte da África em meados de 2011. E foi responsável entre uma mudança social e política bastante importante naquela sociedade de derrubada de vários governos tradicionais e autoritários na região, como o de Muammar Gaddafi na Líbia.
De igual importância foram essas tecnologias para as manifestações de 2011 e 2012 contra o desemprego e a recessão em alguns países da Europa. Na Espanha, para citar um país específico, os jovens ficaram conhecidos como os indignados e divulgaram na internet fotos e vídeos de ação policial, muitas delas repressivas, conclamando os cidadãos a resistir pacificamente e a tentar fazer políticas que recuperassem a economia do país também. O mesmo se deu em outros países do continente. As redes sociais também tiveram forte presença nas manifestações de junho de 2013 aqui no Brasil. Algumas frases que ficaram conhecidas na época dessas manifestações, como "saímos do Facebook" ou "eles não me representam", que ficaram estampadas em alguns cartazes ao longo dessas manifestações, expressou claramente não só o papel das redes sociais e da mídia na organização desses movimentos sociais e nos atos de protesto desse século, como também a pauta de reivindicações deles. Recentemente, houve um movimento dos estudantes, como outro exemplo que pode ser citado, de um movimento mais recente, a favor da melhor qualidade de ensino, e a forma de manifestação escolhida foi por meio das ocupações nas escolas. Dentro do âmbito dos movimentos sociais, é possível reivindicar por cidadania e direitos humanos, mas a luta por cidadania e direitos humanos pode ser realizada também dentro dos padrões institucionais ou formais de participação política, como os partidos políticos ou por meio do voto que vimos anteriormente. Mas estamos estudando outras formas de movimentos sociais e de participação, que é o que veremos agora mais especificamente. É na esfera da sociedade civil e por meio desses movimentos sociais que grande parte dessas lutas se desenrolam. A despeito de suas várias acepções, o conceito de sociedade civil é geralmente empregado para demarcar uma esfera de atuação distinta da esfera pública ou estatal. Em termos mais gerais, podemos entender a sociedade civil como um campo de inúmeras formas de mobilização, de associação e de organização dos grupos sociais que podem ou não estar mobilizados para a conquista do poder político. Nesse sentido, o conceito de sociedade civil está associado ao de participação cidadã. Esse conceito, pessoal, pressupõe a existência de uma cultura cívica e democrática em que os sujeitos, os indivíduos de uma sociedade, estejam articulados para a defesa de direitos humanitários, como, por exemplo, a igualdade social e o respeito à diversidade cultural. Agentes importantes desse processo de transformação social, os movimentos sociais podem preencher essas brechas que são deixadas pelo poder público, pelo Estado e por outras instituições. Ou seja, podem suprir determinadas demandas e podem reivindicar por elas, caso não sejam atendidos pelo poder público. O que é importante ter em mente é que os movimentos sociais estão relacionados, mais uma vez, à conquista de direitos que vimos na aula passada. O historiador e sociólogo Thomas Marshall, por exemplo, falando de seu país, a Inglaterra, identificou 3 etapas no desenvolvimento da cidadania e da conquista de direito, cada qual deles correspondendo a uma época específica. A primeira etapa, que foi historicamente marcada como o século XVIII, foi a dos direitos civis. A segunda, já no século XIX, está relacionada aos direitos políticos. E a última, o século XX, aos direitos sociais. Esses direitos, segundo Marshall, são os direitos básicos do homem, decorrentes dos estatutos da cidadania, que, como vimos, tem como princípio a igualdade. O desenvolvimento da cidadania se deu e se decorreu em todos os países dessa forma, tendo em vista os direitos civis, políticos e sociais. Mas não necessariamente em todos os países se deu de forma igual, como Marshall identificou na Inglaterra.
A experiência brasileira, por exemplo, contrasta um pouco dessa experiência britânica. Enquanto na Inglaterra os direitos sociais foram alcançados depois do reconhecimento dos direitos civis e políticos da população, no Brasil os direitos sociais vieram na frente, concedidos à população como benefícios do Estado. Os 3 direitos básicos da cidadania, os direitos sociais, os direitos civis e os direitos políticos, nem sempre se encontram juntos, sendo exercidos de forma plena nas sociedades, mesmo nas sociedades atuais. Por mais que tenhamos todos esses direitos previstos em lei como garantias constitucionais, ainda presenciamos casos de violação e desrespeito desses direitos na nossa sociedade. Em fins dos anos 1940, quando Marshall formulou os princípios básicos da cidadania, foi promulgada a Carta de 1948 da ONU, mais conhecida como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que firmou internacionalmente, como vimos também, os direitos civis, políticos e sociais. E desde então, os direitos do homem e do cidadão e os direitos humanos se ampliaram. Esses direitos passaram a compreender, por exemplo, o direito de viver num ambiente não poluído, que pode ser chamado de ecossidadania, e os direitos ligados ao meio ambiente. Outro exemplo é o direito à privacidade dos internautas, das pessoas, dos usuários de tecnologia, que podem ser colocados em risco com o avanço da própria utilização das redes sociais. Não podemos deixar de ver o movimento de ampliação dos direitos de cidadania como um avanço da democracia e das novas formas de convivência e sociedade e que beneficiam um número cada vez maior de pessoas no mundo todo. Por isso, a importância dos movimentos sociais para a conquista de novos direitos e de novas demandas que vão surgindo com o próprio desenvolvimento das sociedades. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do curso de Sociologia. Espero que vocês tenham gostado. E nesse último bimestre, entendemos a importância dos movimentos sociais para a nossa sociedade e como eles podem operar e se organizar para dar conta e reivindicar demandas sociais que podem promover conquistas de direitos e melhor qualidade de vida. E como os movimentos sociais vão pautando também as novas demandas que vão surgindo com o avançar do tempo. Então é isso, pessoal. Parabéns por terem chegado até aqui. Até mais e boa sorte!